Olá, neste vídeo trabalharemos com o sinal negativo do coeficiente de Pearson e mostraremos em que condição específica o valor final do coeficiente de Pearson será exatamente igual a -1. Vejamos, nós temos o caso aqui de um exemplo da demanda por sorvete em uma determinada sorveteria qualquer. Qual seria a demanda em quilos do sorvete por cada preço do quilo? Nós temos que, à medida que o preço do sorvete sobe, verifica-se uma queda, ou seja, uma redução na demanda em quilos do sorvete, tá? Levando isso em consideração o fator chamado restrição orçamentária e outros aspectos psicológicos das pessoas que demandam sorvete. Nós temos então construído aqui dois gráficos onde diferenciamos o preço do sorvete, e após feito isso, nós trabalhamos com uma nova demanda, ou seja, uma nova demanda ajustada a cada preço. Mas por que diferenciar o preço? Veja que os preços são diferentes, parte a princípio de R$1 até R$4,20. Como já dito, à medida que o preço vai subindo ou vai crescendo, a demanda vai se tornando gradativamente menor. Porém, notamos que o preço não cresce linearmente, assim como a demanda ela também não cai de forma linear, mas existem variações diferentes a cada escala. Muito bem, diferenciamos o preço então para entendermos melhor este exemplo. De R$1 para R$1,80, nós temos uma diferença de 80 centavos, que equivale exatamente a 80%. Por quê? Porque pegamos o preço final, tomamos o preço final, que nesse caso é de R$1,80, menos o preço inicial e dividimos pelo preço inicial. 1,80 menos 1 dividido por 1 resulta em 80 centavos, que é igual a uma variação de 80% em relação ao preço imediatamente anterior. Depois temos o valor, após R$1,80, temos o valor de R$2,20. Fizemos novamente o mesmo processo. Pegamos R$2,20 que tomamos como preço final, reduzimos do preço inicial, no caso agora, novo preço de R$1,80, e dividimos pelo preço de R$1,80. Nós temos que então a variação de R$1,80 para R$2,20, ela foi de exatamente ou aproximadamente 0,22, que representa 22% de aumento do preço, no caso de R$1,80 para R$2,20. Então nós temos aqui este gráfico de baixo, aqui, que é o gráfico do preço ou dos preços em diferenças, que mostramos que o gráfico nos mostra que inicialmente a variação foi de 80%, 80 centavos, que representa 80% neste caso, tá? Então ele parte daqui de 80%. Mas logo em seguida nós temos que a variação ela foi uma variação bem menor, ela foi uma variação de apenas 22%. Então o valor já cai aqui para a escala de 20 na vertical aqui. Depois ele subiu um pouquinho, subiu para 23%, que está aqui um pouquinho mais alto que o valor anterior. Depois ele caiu bruscamente para 11%. Depois dessa queda brusca de 11%, em seguida tem uma leve uma queda mais acentuada, uma queda de 13%, e assim por diante. Então o que nós podemos perceber aqui é que o preço ele vai subindo, mas à medida que o preço sobe, ele sobe, mas sobe menos. Inicialmente ele subiu 80%, de R$1 para R$1,80. Depois ele subiu de R$1,80 para apenas R$2,20. Então essa variação ela já não foi mais de 80% como a variação anterior, ela foi de apenas 22%. Então por isso que neste caso nós não temos um crescimento linear, um crescimento contínuo, um crescimento igual dos preços. Nós temos aqui uma função onde ela é crescente, só que
em uma escala decrescente, a taxas do tipo decrescentes. Por quê? Porque à medida que o preço vai crescendo, ele cresce, mas menos que o crescimento do seu preço imediatamente anterior. O mesmo verificamos com a demanda. Por quê? Porque ela vai caindo, só que ela cai menos. Por exemplo, de 42 unidades para 37 unidades, nós temos um prejuízo aí, uma queda de exatamente 5 unidades. De 37 para 42 unidades, nós continuamos com uma queda de 5 unidades. Porém, de 32 para 30 unidades, temos uma queda de apenas 2 unidades. Depois aqui temos uma queda muito brusca de 30 para 21 de exatamente 9 unidades. Depois temos uma queda de 21 para 16, que representa uma diferença de 5 unidades, depois de 5 novamente, e depois finalmente uma diferença de apenas uma unidade. O objetivo da confecção desse vídeo é mostrar, como dito inicialmente, o comportamento do coeficiente de Pearson caminhando para o lado negativo. Nesse caso, nós temos que o comportamento de uma variável, na ação de uma variável implica em uma ação de uma outra variável que é resposta dessa variável. Exemplo, temos duas variáveis. A variável A seria o preço do sorvete, e a variável D seria uma variável resposta da variável A, ou seja, a demanda em quilos. Nós temos que, à medida que o preço aumenta, a demanda vai caindo. E o coeficiente de Pearson ele se mostra associado ou relacionado de forma negativa quando se verifica que o aumento em uma variável implica no decréscimo da sua variável resposta, que no nosso caso a variável resposta é a demanda por quilos em sorvete. Mas nós temos que as variações elas não são equivalentes. Aqui nós temos o preço e aqui nós temos a diferença percentual da evolução desse preço. Se fizermos aqui o mesmo que fizemos com os preços, ou seja, se diferenciarmos a demanda, nós não teremos variações ou diferenças na mesma escala ou na mesma magnitude que as variações que ocorrem nos preços aqui verificados. Teremos valores diferentes. É por isso que nesse caso, se calcularmos aqui embaixo o coeficiente de Pearson, escrevemos Pearson entre essas duas variáveis originais, preço e demanda, pode ocorrer que o valor dê alto, mas dificilmente será igual a menos 1. Vemos aqui então que o valor é negativo, da ordem de 98%, menos 0,98. Mas não é exatamente igual a menos 1. No entanto, quando diferenciamos esses preços, ou seja, quando trabalhamos com a evolução percentual desses preços, de suas diferenças, e ao mesmo tempo ajustamos a demanda para cada uma dessas diferenças, é dizer, em outras palavras, quando conseguimos ajustar o preço, aliás, a demanda, exatamente na mesma magnitude dos preços, e verificamos, portanto, que que a demanda ela cresce linearmente ao crescimento dos preços, isso em termos de taxa percentual, nós teremos que o valor do nosso coeficiente de Pearson ele será exatamente igual a menos 1. Por quê? Porque se temos um acréscimo de 80% no valor do preço, para este nível de preço teremos que ter um decréscimo ou uma redução na demanda na mesma proporção, na mesma magnitude. E foi exatamente o que foi feito. Bastou-se então multiplicar essa diferença no preço, que foi da ordem de 80%, multiplicar pelo valor inicial do preço. Aliás, bastou-se multiplicar essa diferença
do preço de 80% ou de 0,8 pelo valor inicial da demanda, que era de 42. E agora teremos uma nova demanda de 34 unidades que representa 80% da demanda inicial, que era de 42 unidades. E assim foi feito com as demais variáveis da demanda. Cada valor da série da demanda multiplicado pela diferença no preço. Graficamente, o que observamos é um comportamento muito análogo, muito parecido. Nós temos aqui abaixo o gráfico do preço em diferenças, onde temos todos os preços em diferenças em termos de taxa de crescimento, e nós temos aqui o gráfico da nova demanda, que é uma função da diferença dos preços, ou seja, seria o nível da demanda ajustado a cada nível de preço. Aqui o preço cresceu em 80%, porém a demanda teve que cair então em 80% em relação à demanda anterior, que era de 42 unidades, agora se tornou 34 unidades. O preço caiu então para 22%. A demanda teve que cair também para 22%. Contudo, uma vez mais que a nossa nova demanda ela está associada a cada diferença do preço, a cada taxa de crescimento do preço, e essas taxas por sua vez são positivas, uma vez que o preço tem sido crescente. Então, para que o nosso valor final calculado do coeficiente de Pearson seja igual a -1, seja negativo, teremos que necessariamente nesse caso inserir um sinal negativo em todas essas variáveis, e aí o gráfico vai mudar o seu comportamento para este comportamento aqui. Agora ficou mais fácil de entender. Agora ficou fácil entender que o preço vai crescendo, porém a taxas decrescentes, cada vez menor. E a demanda aqui, nova demanda, ela vai se tornando menos negativa. Ou seja, observamos que a demanda ela vai caindo. Ela começa com uma queda de menos 34%, aqui próximo do 35%. Depois ela cai para menos 8%, entre 10 e 5 aqui. E assim ela vai caindo, 7, 3, 3, 2, 1. Ou seja, valor próximo a zero. Isso mostra que, à medida que o preço vai crescendo a taxas decrescentes, a demanda vai caindo, porém a taxas decrescentes também. Por quê? Porque vai chegar um momento que as pessoas, mesmo que o sorvete esteja caro, elas vão continuar comprando, só que elas vão comprar muito pouco em relação ao que comprava quando o preço era mais em conta, mais barato. Vamos ver então que o valor do coeficiente de Pearson ele ficou igual a -1. Contudo, vamos trabalhar agora de forma tal que a gente consiga descobrir quais são os verdadeiros valores da nova demanda, estão aqui já calculados, que se ajustam a cada uma das variações nos preços. Nós temos aqui repetidos os preços e nós temos aqui a variação na demanda. Inicialmente copiamos o valor de 42, que é o valor da demanda inicial, porque ele não sofreu nenhuma variação. Então, portanto, partimos dele. E depois fazemos novamente a diferença entre o primeiro e o segundo preço. O resto aqui embaixo, isso não precisa. Aqui nestas duas colunas, repetimos o preço inicial do sorvete, e na coluna ao lado o valor inicial da demanda pelo quilo. Abaixo do valor inicial do preço, fazemos então todas as diferenciações dos preços, como já havíamos feito anteriormente, e abaixo do valor da coluna onde temos os valores da demanda, que agora serão os valores ajustados, após o primeiro valor
que foi copiado, pois não sofreu variação por ser o primeiro valor, nós vamos ajustar a cada valor da demanda pelo valor em que sofreu cada variação de preço. Então aqui, depois de 32, fica 34. Por quê? Porque pegamos o valor inicial da demanda do sorvete, que era de 42, e multiplicamos pela variação imediatamente seguinte, que é de 80% ou 0,8. Depois, para prosseguirmos, foi pego então este valor de 34 unidades, que foi o valor anterior, menos a sua diferença percentual, ou seja, menos ele multiplicado por 22%, que resultou em 26, e assim foi feito com os demais valores. Muito bem, calculamos então o coeficiente de Pearson entre o valor dos preços não modificados, ou seja, originais, e a nova demanda ajustada a cada variação do preço, e temos aí exatamente o valor de menos 1. Agora então descobrimos o porquê esse valor é igual a menos 1. Porque os valores da demanda foram exatamente ajustados à evolução da variação dos valores do preço. Ou seja, quando o preço cresceu em 80%, a demanda caiu em 80%. Quando deste preço de 1,80 para 2,20 tivemos um crescimento aí da ordem de 22%, a demanda caiu de 34 para 26, que representa uma queda de 22% de 34. E assim sucessivamente, ou seja, as variações elas foram iguais em termos de taxa de crescimento e termos de taxa percentual, porém exatamente em lados opostos, porque o que foi compensado pela variável preço, o que a variável preço ganhou em termos de crescimento, houve uma compensação negativa por uma perda exatamente na ordem da mesma proporção na variável demanda. Bom, está aí então o coeficiente de Pearson com sinal negativo. O sinal do coeficiente de Pearson vai ser negativo sempre que o crescimento de uma variável implicar no decréscimo de uma outra variável. Ele vai ser exatamente igual a menos 1 quando o crescimento de uma variável vai ser exatamente igual ao decréscimo na outra variável. Isso em termos de taxa percentual. Espero ter ajudado. Quem gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.